Algumas pessoas costumam escrever bibliografias, né? Isso para saber como é que elas viveram, como é que elas eram, ou alguma ideia que ela tinha, né? Josué escreveu e quis mostrar ao mundo não apenas como ele era, mas a fidelidade de Deus, né? Como é que ele salvou o povo de Israel e cumpriu com a sua promessa da terra prometida, né? Nós vamos falar aqui, estou com o Danilo, mas Danilo, pode fazer oração pra gente? Lógico, vamos lá. Querido Senhor Jesus, mais uma vez rogamos ao Senhor a sua presença na leitura da tua palavra, que o que seja falado aqui seja unicamente aquilo que o céu quer que saibamos, que o Senhor afaste a nossos pensamentos pessoais, aquilo que temos no íntimo, mas que venha as palavras do Espírito. É o que te imploramos em nome de Cristo Jesus, amém. Pois é, né, Danilo? O pessoal que está assistindo aqui provavelmente gosta de ler alguma biografia, gosta de saber das histórias dos outros, né? Mas nós temos algumas histórias muito especiais aqui que falam a respeito de como Deus usou o seu poder e usou o seu amor para cumprir a promessa, né? E no final da sua vida, né, o Josué quis mostrar isso e mostrar algumas coisas sobre a fidelidade de Deus, né? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Lógico, né? Lógico. É interessante, né? Porque eu já estou na metade da minha vida. Se eu tiver sorte de chegar aos 80. E aí você começa desde já começa a fazer um balanço. E eu acho que foi justamente isso que Josué estava fazendo. E não só um balanço da sua própria vida, mas que servisse de advertência para aqueles que eventualmente tivessem no futuro que enfrentar algumas dúvidas, as quais inclusive nós passamos. E ele começa falando justamente aqui sobre a fidelidade de Deus. Como Deus em todos os momentos cumpriu aquilo que ele prometeu. Aí você fala, mas ele prometeu eventualmente que as pessoas iriam entrar na terra prometida e alguns os entraram. A gente vai entrar nesses momentos, qual foram as condições que foram colocadas e se de fato Deus cumpriu. Mas a Bíblia é muito clara, e Josué vem reforçando isso, que Deus em todos os momentos cumpriu a sua palavra. Muito bem, e olha, muitas coisas a gente vê por aí e acha que tudo é o acaso, né? Será que alguma coisa acontece por acaso? Será que realmente teve a mão de Deus ali ou simplesmente foi sorte? Como é que será que é isso, né? Existe a possibilidade desse sucesso da obra ter sido o acaso? E eu acho que até pior, porque no final das contas, Rogério, quando as coisas acontecem bem, eu culpo a Deus. Mas quando as coisas acontecem mal, aliás, quando as coisas acontecem mal, eu culpo a Deus. Quando as coisas acontecem bem, eu me vanglorio. Não, fui eu quem fiz. Eu acabo esquecendo de Deus, acabo falando, olha, fui eu quem trabalhei para isso. Deus esteve do meu lado, mas se eu não tivesse trabalhado... E é basicamente o que aconteceu. Naquele momento, todos os israelitas já estavam na terra prometida, já estavam gozando da promessa de Deus, e Josué vem lembrando e fala assim, não foi o mérito de vocês que os trouxe aqui, senão a minha misericórdia e a obediência que vocês tiveram a mim. Fui eu quem venci as batalhas. Porque muitas vezes, e aí eu acho que é algo muito humano, quando nós conseguimos um êxito em nossas vidas, dá uma tentação de falar, como eu sou bom. Eu sou muito bom. Deus me abençoou. Mas por que Ele me abençoou? Porque eu sou bom. Então, esse é um alerta, inclusive, para aqueles que estão nos assistindo, justamente nunca esquecerem de que Deus vai à frente do seu povo, aplainando os caminhos para que nós consigamos passar sem os percalços que eventualmente nós poderemos ter, se nós mantivermos fiéis a Ele. Sabe que nisso daí eu lembrei uma história, você falando da gente tirar os méritos, né? Não é muito bem os méritos, mas o amor de Deus, as obras que Ele fez, né? Na lição do trimestre passado, a gente conversou a respeito do bezerro de ouro. Você já pensou que desaforo do povo naquele tempo? Deus liberta, tira o povo de Israel, daí chega no Monte Sinai, eles vão lá e fazem um bezerro, e os desaforados vão lá e me falam que foi o bezerro que tirou o povo de Israel
de lá, né? Então, assim, não é o acaso, não é o bezerro de ouro. O acaso seria um novo bezerro de ouro para as pessoas, né? Isso aconteceu por acaso. Eu lembro de ter estudado essa lição e para mim me chamou a atenção uma parte que a Ellen White fala assim, que o povo, ele trazia em si a cultura de ver deuses e eles sentiram falta no momento que Moisés ficou 40 dias lá em cima com Josué, eles não viam mais a Deus, então eles quiseram fazer algo que eles viam. E aí eu trouxe pra gente e falei assim, como a gente é fácil substituir a Deus, né? Porque de fato, Deus não se mostra fisicamente para nós, mas espiritualmente, se nós tivermos um olhar espiritual para as coisas que acontecem em nossa vida, é inevitável enxergá-lo. E como eles não se mostram visualmente, a tendência de colocar algo que a gente vê, e aí seja a nossa força, seja alguém, seja o dinheiro, seja o status, seja qualquer outra coisa, é inevitável. A gente faz dessa coisa o nosso bezerro. Nosso bezerro de ouro. Muitas coisas, né? Às vezes a gente... Eu tinha colocado uma trindade idólatra. Qual que é a trindade idólatra? Que a gente coloca e fala que foi pelos nossos méritos que nós fazemos as coisas, né? A primeira trindade idólatra é o dinheiro, né? Você vê, o dinheiro parece Deus, né? Vara de Arão, né? A gente pega lá o cartão de crédito, estende a vara de Arão e o milagre acontece. O problema é que 30 dias depois tem que pagar. Né? O segundo é o próprio, acho que o celular, né? As pessoas estão buscando sabedoria no celular hoje e acham que a sabedoria vem do celular. E o terceiro é o trabalho. A gente acha que o trabalho vai fazer com que a gente consiga as coisas e tal. E não é bem assim, né? E daí a gente fica pensando, tá, claro que esses são os deuses da nossa atual idolatria, mas, tá, e se não é a gente que participa disso, não é a gente que participa da nossa própria salvação, né? E Deus faz tudo, que é o que a gente estudou, né, na lição. E eu fico pensando, qual parte nos cabe de fato no grande conflito, né? O que a gente teria que fazer no grande conflito para poder batalhar essa batalha? Será que nós temos que batalhar essa batalha? Deus que batalha? Como é que seria isso? Porque eu queria só ressaltar aqui Efésios 2, 8 e 9, que fala, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Igreja Adventista sofre muito ataque a respeito do sábado, falando que a gente quer ser salvo pelas obras. Mas quem conhece de fato a doutrina adventista sabe que nós acreditamos a salvação unicamente pela fé. E nós enfrentamos, porque queremos seguir a Deus, muitas das tentações daquelas que aquelas pessoas antigas sofriam, que é justamente botar nos nossos méritos aquilo que Deus nos colocou para fazer. Eu não tenho mérito nenhum se eu guardo o sábado, e eu o guardo imperfeitamente, porque o sábado não foi feito para mim, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. A criação mais perfeita de Deus não é o sábado, mas sim é o homem, e Ele quer que a gente fique com Ele. Como é que eu evito fazer isso? Eu acho que é uma ligação muito, uma comunhão muito grande com Deus, sempre me colocando de uma forma em que Ele possa me usar. E isso é outra coisa que eu estava estudando outro dia, Rogério, eu acho interessante, porque muitas vezes me perguntaram assim, se você tivesse 1 minuto com Deus, o que você falaria? A primeira coisa que vem na minha cabeça eu pediria para mim e para minha família, é óbvio. Mas aí eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei, não, poxa, eu vou pedir para mim, talvez eu fique com vergonha. Ele falou, meu, você é tão egoísta assim? Aí eu falei assim, não, tá bom, eu vou pedir para que Deus me use para salvar outras pessoas. E eu estava ouvindo um pastor falar sobre justamente esse pedido para Deus me usar. Será que esse pedido para que Deus me use não é justamente para eu ter um destaque mais uma vez e me colocar na posição de, olha, sou eu quem estou sendo usado por Deus? A gente está disposto a simplesmente estar numa posição coadjuvante na obra de Deus? Se essa for a intenção de Deus para salvar as pessoas, será que eu não estou colocando a mim mesmo sempre num pedestal onde eu sou o centro das atenções de Deus? E hoje você vê muitos telepregadores falando que a gente é o ponto fraco de Deus. Mas não, Deus nos ama assim, de uma forma que tanto que a Bíblia fala que Ele deu seu Filho unigênito para que morrer por nós. Mas não há mérito nenhum em nós.
O mérito é unicamente através de Cristo e do seu sacrifício. Pois é, né? A gente fala assim, não, sou perfeito, só me falta a modéstia. Né? A gente tem essa coisa de não ser modesto, de querer mostrar o que a gente fez. É uma coisa... Pior, você falou assim, eu sou a pessoa mais modesta do mundo. Né? Exato. Né? Bom, enfim, é bem interessante. Aí a gente pensa, né? Eu acho que tem sim uma coisa boa em a gente ser um atrativo, desde que nós atraiamos as pessoas para com Deus, né? E existe uma coisa que desde a adolescência eu fico pensando. Antigamente as pessoas falavam o seguinte, para a gente tomar cuidado com as pessoas do mundo, né? E falava sobre tomar cuidado com as pessoas do mundo. Mas quando Jesus veio à Terra, ele justamente se misturou com essas pessoas com o intuito de salvá-las. Né? Mas no tempo de Israel era existia um certo cuidado, porque eles tinham um problema muito sério com aquele negócio da idolatria, né? Então desde o Egito, quando eles vieram lá do Egito, eles vieram como um povo meio idólatra, né? Com uma tendência da idolatria, de esquecer realmente o Deus dos seus pais, né? E Jesus, né, no caso Deus, ele colocou nesse tempo em que eles estavam indo para Canaã, né, para eles não se misturarem com os cananeus, tomarem cuidado com aquelas amizades. Né? Então, esse equilíbrio sempre é um pouco complexo, né, da gente falar o seguinte... O quanto que a gente tem que se envolver com as pessoas e o quanto que a gente não deve se envolver com as pessoas, né? E é uma linha bem tênue isso, né? Eu queria que você comentasse a respeito do povo de Israel, né? O problema dessas amizades que eles teriam que tomar cuidado, né? O problema em si não está na amizade. Talvez o problema maior está no nosso coração, porque a gente tem uma tendência, uma inclinação para o mal. Nosso coração é pecaminoso terrivelmente. E justamente Deus nos oferece um transplante de coração para que a gente possa justamente participar da graça dele espiritualmente. Mas quando a gente se achega muito perto do Egito, e aí eu estou falando espiritualmente, as cores e as luzes do Egito nos atraem. Esse talvez seja um grande problema que as pessoas que estão no contexto religioso falam. Parece que quando você chega mais perto de Cristo, o Egito perde suas cores, as comidas e aquilo perde seu sabor. Não, elas não perdem. E elas continuam atraindo a pessoa, o velho homem. E essa é a luta diária. Então, quando você se dispõe a ir atrás dos outros, e eu acho que essa é justamente o nosso dever na Terra, ir atrás dos outros, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai continuar tendo as inclinações, a música, as cores, o perfume, aquilo atrai seu coração e te deixa feliz, humanamente feliz. Mas assim como Deus fazia, porque a gente fala assim, mas Deus se misturava com o povo, óbvio, mas ele passava a noite inteira orando. Eu me misturo, mas eu não passo a noite inteira orando. Eventualmente eu consigo orar 5 minutos, meu olho começa a ficar muito pesado, e aí com 10 minutos, eventualmente eu já estou dormindo. E essa era a briga de Deus. Esse equilíbrio entre se fortalecer com Deus para depois buscar o mundo. Porque no final das contas, se eu não me fortaleço e vou buscar o mundo, eu não estou confiando em Deus, eu estou confiando em mim. E é justamente aquilo que eu falo, não são os meus méritos que vão fazer com que eu tenha sucesso. Estou falando espiritualmente, porque você pode ter sucesso material, eventualmente algum sucesso, alguma fama no mundo, mas é diferente do sucesso espiritual, que ele vai ser consagrado quando Jesus voltar. E esse só permanecendo em Cristo. Muito bem. Outro assunto de adolescência meu, hein? Agora. A gente fala muito sobre o amor de Deus. E a gente entende o amor de Deus como sendo a essência de Deus, a própria essência. Falar que Deus é o amor. Deus é amor. E muitas pessoas, inclusive ateus, alguns amigos meus, algumas pessoas que são de fato sinceras, elas olham o Velho Testamento
E veio um Velho Testamento com um Deus mais irado, com um Deus mais vingativo, um Deus que exige tanto do povo, né? Assim, uma fidelidade gigantesca do povo. Se não for fiel a Deus, Deus vai acabar matando, né? Mas eu vou falar alguma conclusão aqui sobre isso. É um texto bem complexo. Mas enfim, tem a parte do amor. Onde que Deus vai mostra esse amor? Aí eu fiquei pensando sobre a justiça, né? A palavra justiça. Você é advogado, né? Sim. Pois é. Sobre a palavra justiça. E a justiça é uma coisa que às vezes é mal interpretada, inclusive na Bíblia. Porque quando a gente fala de justiça, parece que a gente está falando de punição, né? Vai fazer justiça, vai punir a pessoa, né? Só que a gente esquece normalmente do outro lado, porque que Deus, assim, depois de algum tempo, depois de uma maturidade maior, né? Eu percebi que a justiça, Deus não faz a vingança. Deus não gosta dos fardos que as pessoas carregam por causa da injustiça. Ou seja, quando a gente rouba, eu não, porque eu sou uma pessoa que não roubo ninguém. Mas quando alguém rouba a pessoa, né? A pessoa roubada sofre um fardo, não apenas um fardo um fardo financeiro, né? Mas também um fardo que ela carrega, que é o ressentimento, né? Então as pessoas que sofrem uma injustiça carregam um ressentimento, e o ressentimento mata a pessoa. Você causou um mal para a pessoa, você fez algo a ela que causou um mal. E alguns pecados, inclusive, faz com que nós pecadores, carreguemos esses fardos para nós mesmos. Às vezes a gente faz uma coisa e nós nos sentimos tristes, e a tristeza é um fardo, né? Será que Deus, quando faz a justiça dele, ele está olhando com ódio o pecador, ou com ódio o fardo que o pecado trouxe? Eu sempre faço essa reflexão a respeito do amor de Deus. A melhor forma de ver isso, Rogério, eu consegui entender quando eu virei pai. Porque eu acho que quem é pai consegue entender isso da melhor forma. Porque se você for dar tudo o que seu filho quer, você vai criar uma pessoa insuportável. E muitas vezes a gente age com justiça. É evidente que quando a gente fala na nossa justiça, a gente coloca muito aspecto emocional, até mesmo raiva às vezes, e não chega nem palidamente o que é a justiça de Deus. Mas você tenta tratar seu filho de uma forma mais justa para que ele receba as consequências dos seus atos, e aí fala, eu não vou estudar, então você não vai ganhar tal coisa. Aí você não vou fazer tal coisa. E eventualmente a minha filha hoje com 8 anos, eu vejo que ela atua, e até quando ela era mais nova ainda, ela atua exatamente como a gente atua com Deus. Ela tenta ir alargando os limites até onde ela pode ir, e aí eventualmente quando ela tem a punição, ela tenta falar, não, mas me perdoa, eu nunca quis fazer isso, me dá mais uma chance. Eu já ouvi bastante isso da minha filha, me dá mais uma chance, como se a justiça que eu estaria aplicando nela não fosse exatamente pelo ato que ela acabou de cometer. Então, e aí se você pegar para a gente, eu estou transferindo para Deus a culpa daquilo que eu fiz e mereço. E é diferente, porque quando você pega a questão de Deus, o seu sacrifício na cruz, ele pega a culpa dele, a nossa culpa, e transfere para ele. A gente faz diferente, a gente quer que obrigar ele pegar a nossa culpa e falar, não, tá aqui, mas ele oferece a culpa, fala, não, a culpa mesmo, o seu pecado eu quero trazer para mim. E eu quero só discordar de você, que é quando você falou que a gente não rouba. Eu vou te dizer por quê. Eu acho que tu, como qualquer pessoa, você já mentiu. Eu sou perfeito. Não minto, não. Quando você mente, você rouba da pessoa a oportunidade de ela ter uma decisão baseada na verdade. Talvez a gente tenha que entender o roubo de uma forma mais ampla, porque quando você mente para ela, ela deixa e tem roubado as suas decisões corretas, e ela vai tomar as suas decisões de forma equivocada. Então, não há nada bom em mim, e eu acho que muitas vezes eu roubo. Embora a gente se ache perfeito, muitas vezes a gente rouba as pessoas e a oportunidade de salvação dessas pessoas.
Não, eu já discordei de mim. Realmente eu devo roubar alguma coisa. Bom, aí a gente fala o seguinte, né, sobre... Você sabe que algumas coisas, o meu tem 12 anos, 12 para 13, né? E ele tem algumas vezes que ele gosta de umas garantias, sabe? Ó, se eu fizer isso, eu vou ganhar realmente aquele presente? Ou... será que eu vou conseguir tal coisa mesmo? É certeza? E às vezes nem eu tenho certeza, né, das coisas que eu vou oferecer. Não é o caso de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Mas às vezes nem eu tenho a certeza, eu não posso dar a certeza para Ele, né? Mas a gente pode ter certeza de uma coisa. Mas a gente não faz isso com Deus? Então faz. Mas tem uma coisa que até a gente está falando sobre esse assunto da certeza, né? Por que que amar a Deus seria realmente uma garantia de vitória? Porque às vezes a gente pensa assim, não vou amar a Deus e eu não vou vencer assim mesmo. Muita gente tem um medo, né, de não conseguir se salvar, que é um termo bem errado, né? Porque não é a gente que se salva, né? É Deus, em seu amor, que nos salva e nos salvou, né? Por que a gente pensa, amar a Deus realmente é uma garantia da vitória, da salvação? É essa reflexão. Eu vou dividir isso de uma forma que talvez tentar deixar mais didático. É uma garantia de vitória, mas vamos entender o que você entende por vitória. Porque no final das contas, aconteceu comigo recentemente. Eu passei o dia inteiro na igreja trabalhando para Deus, levando a palavra dele. Enquanto isso, tinham 2 ladrões furtando a minha casa. E levaram bastante coisa. E eu cheguei para Deus e falei, mas espera lá. Como assim? Eu pedi minha sua proteção, eu estou na sua obra e chego em casa, está sem nada? Como é que funciona isso? Eu sempre me lembro de uma frase do livro 95 Teses de Justificações pela Fé, de Morris Vender. Ele fala assim, se você acha que se você fez alguma coisa errada, Deus vai te amar menos, é porque você acha que se você fez alguma coisa certa, Deus vai te amar mais. E é basicamente justificação pelas obras. Não é porque eu estava aqui fazendo as coisas para Deus, é que eu não posso sofrer as coisas que o mundo e o pecado podem oferecer. Eu posso fazer isso. E aí volta aquela primeira pergunta, o que é a vitória? Se eu estou achando que a vitória é aqui, o meu foco está errado. A vitória prometida por Deus e já garantida dele na cruz é a vitória de que quando ele voltar, ele vai me transformar, ou se eu já estiver morto, ele vai me ressuscitar para morar para sempre com ele. Essa é a verdadeira vitória. Não é sucesso aqui, ainda que nós consideremos sucesso estar bem posicionado no emprego, ter bens materiais, conseguir viajar. Essa é a vitória que o mundo enxerga. Mas tem muitas pessoas que gozam disso que não estarão no dia do Senhor quando Ele voltar. E essa é a real vitória. Estar com Ele e ouvir o seu chamado. Aquelas pessoas vão ressuscitar. Que vitória. Pois é, sabe que essa visão era muito comum, né? A visão das bênçãos materiais, a falta de doença ou dinheiro, ser a expressão ou a evidência de que Deus estava com a pessoa. Inclusive, é a própria acusação que o Satanás faz para Jó naquele Exato. momento. Ele só tem isso porque você fica protegendo ele. Não é engraçado? Porque assim, Jesus, isso é muito, muito interessante. As pessoas antes de Cristo não tinham noção real de como que era Deus. Quando Jesus veio à Terra, eles tiveram. Né? E ele percebeu que ele também amava os samaritanos, que é o caso que você estava falando agora há pouco. Você acha que Deus vai te amar por falta de pecado? Porque senão ele não amaria os publicanos ou os pecadores, né? O meu cunhado um dia, numa pregação, falou algo interessante. Ele falou o seguinte, a nossa bondade, comparada à bondade de Deus, é uma coisa muito distante. Por exemplo, se a gente falar aqui, a gente está aqui em Moema, né? Se a gente falar aqui, Santa Amaro é perto? Falar, mas comparado... Não, é longe, né? Fala, é longe. Mas comparado lá com o Jaçanã, na Zona Norte, é perto. Né? Fala o seguinte, Jaçanã é perto? É longe. Mas comparado, sei lá, com os Estados Unidos, né? É perto, né? E assim por diante. A nossa bondade, comparada com a bondade de uma pessoa
que é muito pecadora aos nossos olhos, comparado com a bondade de Deus, nós estamos perto. Nós somos semelhantes, muito iguais, né? Então, e Deus ama aquela pessoa também. Então, não depende da nossa bondade, bênçãos materiais. Sem dúvida. Né? Porque senão ele acaba virando um amuleto. Exato. Qual a diferença de Deus para uma figa? Exato. Entendeu? Né? Uma figa. Essa daqui... O pessoal usa ainda isso hoje? Eu nem sei. Eu acho que talvez use. Né? Enfim. Mas veja como é que são as coisas, né? Por outro lado, né? Existem consequências e a gente fica pensando sobre como que Deus vai agir quando nós desobedecemos suas regras. Será que é por causa das regras? Será que Deus quer ser um ditador e quer que a gente cumpra as regras? E se a gente não cumprir, o amor dele vai simplesmente relevar todas as consequências, né? Esse é um grande problema também, né? Se a gente achar que a gente pode fazer o que quiser, que a gente não vai que o amor dele é tão grande, a misericórdia é tão grande que vai perdoar tudo. Exato. Você traduziu bem. É isso mesmo? Não, não é. Na verdade não é. Mesmo porque quanto mais eu ando pelo vale da sombra e da morte, sem a presença de Deus, mais eu me acostumo com o cheiro da carniça, se eu posso assim dizer. Então, a diferença total é eu preciso estar cada vez mais próximo de Deus e Ele, através da sua presença, iluminando o meu caminho e minha vida, vai me mostrando aonde eu tenho que me aparar, me consertar, me avaliar. E aí sim, não porque eu mereço, agora eu estou ficando melhor, eu estou tendo uma saúde melhor. Não é essa a intenção. A intenção é justamente andar nos moldes que Deus fala. Eu não sei se você é assim. Geralmente quando eu compro algo eletrônico, eu monto e não olho o manual. Aí, eventualmente, depois que deu errado, eu volto para o manual. E a Bíblia é basicamente isso, é um manual de vivência, como você deve viver. Muitas vezes a gente faz exatamente como eu faço, a gente sai vivendo. Mas aí dá alguma coisa errada, Rogério. E aí onde que eu tenho que voltar? Eu volto para o manual. O manual fala, olha, descansa um dia por semana que a sua vida vai ser melhor. Não porque existe um mérito, você vai se salvar pela obra. Não é isso. É porque você foi planejado para que você possa revigorar em relação a isso. E hoje o sábado faz na minha vida uma diferença que eu não imagino estar ele sem. Então, toda vez que eu volto para o manual, eu consigo encontrar no manual o que é melhor para mim e aí eu vou me ajustando. Muito bem. Estamos chegando ao final, né? Tem alguns minutinhos para a gente falar. Eu gostaria até que você falasse. Né? Fala para as pessoas aqui, né, que estão nos assistindo, sobre a sua impressão, o que você gostaria de falar para elas. Pode dizer. Vamos lá. Eu queria deixar uma mensagem para você. Primeira coisa é que Deus te ama de uma forma que a gente não tem uma dimensão e Ele não tem prazer nenhum em que você se perca ou de exercer uma justiça de uma forma que você se sinta afligido por Deus. Isso não é obra de Deus, isso é obra do inimigo e é o inimigo que faz você pensar que é Deus que tem esse prazer e que age assim. Não é. A única coisa que Deus quer para a sua vida, e eu tenho certeza através do que Ele deixou para a gente, é que você acredite na morte do seu filho e possa viver segundo aquilo que Ele deseja, para que você tenha uma vida eterna, para que você possa viver, não plenamente aqui, porque olha, eu vou ser bem sincero, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que as dificuldades do mundo, elas se impõem de uma forma muito real. Eu estou numa fase, a gente tem fases na vida, né, que é a fase dos aniversários, aí tem as fases das formaturas, aí tem a fase dos casamentos, tem as fases dos batizados, agora estou na fase dos velórios. As pessoas que eu conheço já estão começando a falecer, os mais velhos, o mundo que eu conhecia quando eu era menor já não é o mesmo, as referências estão mudando, e isso vai dando uma clareza um pouco maior da onde a gente está. Eu falo que cada morte de alguém próximo é uma lembrança que a gente não se acostumar com o Egito. Não se acostume. Não se acostume, se apegue a Deus. E a lição fala aqui, o que é se apegar a Deus? Eu sempre coloco assim,
Se você está num mar afundando e alguém te joga uma boia, você vai se agarrar àquilo de uma forma como se a sua vida realmente dependesse daquilo. E nada vai fazer você soltar daquela boia. É mérito seu você estar boiando? Não. O mérito é da boia. Mas você precisa se agarrar, porque senão aquela boia não vai adiantar de nada. E a salvação é exatamente assim. Deus ofereceu a salvação para você. Se agarre como se sua vida dependesse disso, e sua vida depende disso. Faça de uma forma em que as pessoas que tentem tirar você vão enxergar você e a boia uma única coisa. E que as pessoas consigam enxergar em você e em Jesus uma única pessoa. Que você consiga se permanecer em Deus. Que você consiga se lembrar que Deus era e sempre será fiel. E Ele prometeu vir te buscar. Não tenha medo. Às vezes as nuvens ficam escuras. Às vezes a tempestade e os trovões nos dão medo. Mas Ele atravessou tudo isso e com a sua voz mansa Ele manda parar qualquer tempestade. E a gente vai passar por ela. Confie em Deus. Amém. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por ser tão misericordioso, que nos mostra todas essas lições da Bíblia, apesar de termos às vezes ideias erradas, mas hoje Deus, ou o seu Filho na cruz, foi a boia que nos tirou desse oceano de pecado que vivemos aqui no mundo. Que o Senhor possa a cada dia nos abençoar e que possamos sempre lembrar de que pela sua salvação, pela morte da cruz de Jesus, temos a oportunidade de salvação. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo, abençoe a vida de cada uma delas e dos seus familiares. Em nome de Jesus, amém.